A pandemia de Covid-19 não comprometeu o diagnóstico e o tratamento da malária no Brasil, que registrou em 2019 mais de 156 mil casos. Porém, o controle de mosquitos transmissores da doença teve de ser interrompido. Praticamente em todo o país, certas medidas de controle da malária, por exemplo, o controle dos insetos que transmitem a malária, os vetores da malária, controle é muito difícil fazer na época de pandemia. A principal medida de controle, ou seja, colocar inseticida nas casas das pessoas, exige entrar na casa das pessoas, algo que é muito difícil fazer nessa época de pandemia, porque expõe as pessoas, os moradores da casa, e expõe as equipes de saúde que teriam que fazer esse serviço também. Quase 70% dos casos de malária no Brasil estão registrados na região do Vale do Juruá, no interior do Acre. Como a pandemia de Covid-19 afetou a pesquisa científica nesta região? Nós que trabalhamos com pesquisa em malária, ou na verdade em qualquer outra área biomédica, fomos afetados pela pandemia. Atividades de campo, por exemplo, essas tiveram que ser interrompidas por uma série de motivos, desde o risco de expor as equipes de pesquisa e as populações de estudo a esse contato, como também dificuldades logísticas. Por exemplo, a região onde a gente trabalha, no Vale do Juruá, foi uma das primeiras do Brasil ficarem isoladas em termos de voos de carreira. O aeroporto de Cruzeiro do Sul, no Vale do Juruá, fechou logo no começo da pandemia e só reabriu agora. Segundo a OMS, cerca de 228 milhões de casos de malária ocorreram em todo o mundo em 2018. Como foi o impacto global no controle da malária por conta da Covid-19? No mundo, a Covid pode estar representando uma grande tragédia no controle de outras doenças infecciosas muito importantes, principalmente nos países em desenvolvimento. Por exemplo, na Amazônia peruana, houve uma completa ruptura dos programas de controle de malária. Muitos membros das equipes de controle de malária adoeceram por causa de Covid e algumas dessas equipes foram requisitadas pela emergência que a Covid representou. Isso na África ocorre em escala ainda maior. Você tem uma escassez de pessoal de saúde qualificado e, evidentemente, diante de uma emergência do porte da Covid, muitos desses indivíduos são deslocados para atividades emergenciais de controle da Covid e deixam desguarnecidos os outros programas de controle de doenças. Malária é um deles, mas existem outros tão importantes quanto controle de infecção pelo HIV, controle de tuberculose. E no Brasil? Comparando com outros países em que há muita transmissão de malária, o Brasil não saiu mal nessa pandemia, em primeiro lugar porque tem um sistema de saúde pública mais bem estruturado, com anos de experiência, e particularmente o programa de controle de malária no Brasil é um programa que funciona muito bem. Outra questão muito importante é a capacidade que o Brasil tem de produzir boa parte dos medicamentos que são utilizados no tratamento da malária, porque um dos grandes problemas que houve durante a pandemia foram as dificuldades de importação de qualquer tipo de insumo. Quais são os medicamentos utilizados no tratamento da malária? No Brasil, a gente tem essencialmente dois parasitas principais que causam malária, Plasmodium falciparum e Plasmodium vivax. Em geral, nos últimos anos, Plasmodium vivax é responsável por 90% da malária que a gente tem. O tratamento que se usa hoje no Brasil para malária vivax é a cloroquina. A malária causada por Plasmodium falciparum, aquela que é potencialmente mais grave e tal, ela é um pouquinho mais difícil de tratar, exige uma combinação de dois medicamentos, mas mesmo assim ela é tratada e especificamente no Brasil a gente não tem grandes níveis de resistência a medicamentos contra a malária. Qual é a importância do sistema de diagnóstico e tratamento precoce da malária? Quando eu comecei a trabalhar com malária, já faz quase 30 anos, eu tinha em média umas 1.000 mortes por malária por ano no Brasil. Hoje a gente tem menos de 40 mortes por malária no Brasil inteiro por ano. Por que isso? Por dois motivos. Primeiro, que predomina Plasmodium vivax, que é aquele parasita que diz que não causa uma doença tão grave quanto falciparum. E o segundo motivo é que o sistema de diagnóstico precoce e tratamento está funcionando. Se começa o tratamento rápido no indivíduo que tem malária, em geral, a chance de haver uma complicação é muito, muito menor.